O Jogo da Moeda, de Viviane Maurey. Você sempre tem uma desculpa, Tati, reclamou Bia, incapaz de aceitar a derrota. Ontem foi a mesma coisa. A gente quis contar histórias de terror e você ficou com medinho. Pô, fala sério, é só uma brincadeira. A gente faz uma pergunta, joga uma moeda e vê a resposta. Se der cara, é sim. Se der coroa, é não. Vai que a gente consegue falar com um espírito interessante. Sei lá, que tenha morrido, assassinado ou tenha se matado. Vai ser legal, vai. Concordo com ela, Tati, disse Yas, tentando ajudar a amiga. Também morria de medo dessas brincadeiras, mas a Bia estava tão empolgada que ela ficou sem graça de recusar. É só um jogo, concluiu com uma careta. Tá bom, aceitou Tati finalmente. A gente joga, mas sem perguntas idiotas, Bianca, ou eu paro de jogar na hora. A menina de cabelo castanho claro e mechas louras, que todos preferiam chamar de Bia, abriu um sorriso largo e balançou a cabeça concordando. Ela sempre conseguia convencer a melhor amiga de um jeito ou de outro. Conheciam-se havia mais de 3 anos e, por jogarem vôlei no mesmo time, tinham passado todo esse tempo se vendo praticamente todos os dias. Além disso, estudavam na mesma escola e suas mães eram muito amigas. Faziam tudo juntas. Yasmin era 2 anos mais nova que as duas e tinha entrado para o grupo havia menos de 1 ano. Apesar de adolescentes, agiam como se fossem adultas, ou pensavam que sim, exceto em momentos como aquele, quando queriam brincar com moedas e espíritos, mexendo com coisas que não deviam. Era sábado, tarde da noite. As meninas ainda estavam no clube e quase todo mundo já tinha ido embora. As mães conversavam perto do bar. Naquele dia, o trio já tinha ido à piscina, jogado vôlei, jantado e ficado de papo por aí. Era normal permanecerem até o clube fechar, quase sempre por volta da meia-noite. Isso acontecia todos os finais de semana havia 3 anos. Sábado era o dia predileto das meninas. Tati, Bia e Yas foram correndo para o salão de jogos do clube, completamente vazio e escuro. Quando empurraram o botão da luz, a lâmpada no teto piscou e queimou, deixando-as na escuridão. Por sorte, a lâmpada da sala ao lado, cuja porta mantiveram aberta, não estava queimada, e a claridade era suficiente para enxergarem a moeda. Como a outra sala só tinha mesa de sinuca, teriam que se contentar com a pouca iluminação. Afinal, queriam sentar-se na mesa redonda de carteado para jogar o tal jogo da moeda. Melhor assim, disse Bia depois que se ajeitaram à mesa. Cria o clima. Tati tentava esconder o nervosismo. Yas era pura ansiedade. E Bia não parava de sorrir. Bia adorava brincar de seu jogo predileto, principalmente com as amigas. Ela jogava sozinha sempre que podia, e tinha feito amizade com vários espíritos. Mas daquela forma a brincadeira ficava solitária demais, e não suportava ter que pensar em todas as perguntas sozinha. Precisava das amigas para tornar a coisa mais interessante. Estão prontas? Perguntou, pegando em seguida a moeda de 5 centavos no bolso da calça jeans. Tati e Yas tiraram as mãos da mesa e as apoiaram sobre as pernas a fim de liberar espaço para a moeda se mover livremente. Tem algum espírito aqui? Assim que fez a pergunta, Bia balançou a mão direita, remexendo a moeda, e soltou-a na mesa de um jeito dramático. O objeto balançou e girou várias vezes até parar, e as 3 esperaram ansiosas pelo resultado. Cara, sim. Então havia um espírito entre elas, pensou Bia, empolgadíssima. O jogo ia começar. Quem quer fazer a primeira pergunta? Perguntou, encarando Tati de um jeito desafiador, mas foi Yas quem respondeu. Eu começo. Ela pegou a moeda da mesa e fechou-a na mão direita. Das 3, a única que era canhota era Tati. Enquanto balançava a mão para os lados, Yas fez a pergunta em voz alta. Você é homem? Sim, foi a resposta. Minha vez, disse Bia, pegando a moeda rapidamente. Você tem mais de 20 anos? Deu coroa. Não. Pergunta se ele tem menos de 20 anos, só para confirmar, disse Yas. Pode ser que ele tenha morrido há menos de 20 anos e por isso disse não. Bia pensou um pouco e jogou a moeda. Você morreu há menos de 20 anos? Não. O início do jogo era sempre assim. Primeiro tinham que estabelecer uma série de perguntas básicas para descobrir quem era o espírito com quem estavam falando.
E como a moeda só dizia sim ou não, era preciso pensar numa maneira prática de descobrir as respostas. Você morreu há mais de 100 anos? Perguntou Tati, decidindo entrar no jogo. Tinha balançado a moeda com as 2 mãos várias vezes antes de soltá-la. Sim. Você tem menos de 20 anos, então? Perguntou Yas. Cara, sim. Morreu tão novo, pensou Bia. Provavelmente por algum motivo muito sério. Ninguém morre com menos de 20 anos de causas naturais, a não ser que tenha alguma doença muito bizarra. Você foi assassinado? Bia estava quase sussurrando quando jogou a moeda, implorando para que a resposta fosse positiva. E foi. O espírito tinha sido assassinado. Ai, que bizarro! Disse Yas, quebrando o silêncio. A luz da outra sala piscou, e as 3 olharam apreensivas em direção à porta que dividia os cômodos. Quando a luz voltou ao normal, elas arregalaram os olhos, se entreolharam e caíram na gargalhada, com exceção da Tati, que sorriu de um jeito esquisito, parecendo não achar graça nenhuma. Yas pegou a moeda e olhou para o lado, pensando na próxima pergunta. Antes que as outras pudessem dizer alguma coisa, ela já a tinha chacoalhado nas 2 mãos e lançado à mesa. Sim. O que você perguntou? Quis saber Bia de um jeito eufórico. De vez em quando, alguém podia fazer uma pergunta sem dizer as palavras em voz alta, e os outros participantes tinham que respeitar. Normalmente eram perguntas pessoais sobre o futuro ou o passado da própria pessoa, ou relacionadas a alguém especial, típico dela, pensou Bia. É confidencial, respondeu Yasmin, olhando para baixo. Ai, que sem graça isso! Tá, eu perguntei se foi o espírito que fez isso com a luz da outra sala. Que mentira! Acusou Tati, entrando na conversa. Você tá falando isso só para criar o clima. Ela imitou a voz e o jeito da Bia. Vocês combinaram isso. Oi? Disse Bia, indignada. Combinar como? A gente não tem como forçar a moeda a responder sim ou não. A ideia de fazer essa pergunta foi dela. Eu não tive nada a ver com isso. Vamos tentar descobrir como ele foi assassinado? Interrompeu Yas como se nada tivesse acontecido. No entanto, ela parecia um pouco perturbada, meio hipnotizada por alguma coisa invisível. Boa ideia. Bia pegou a moeda e perguntou. Você foi assassinado por um homem? Coroa. Não. Mulher, então. Disse Yas a ninguém em particular e perguntou baixinho em seguida. A mulher te matou com fogo? Não. Você foi esfaqueado? Resolveu perguntar Tati. Não. Aí, começou Bia. A gente vai ficar horas aqui tentando acertar. Ele disse que foi há mais de 100 anos. Pode ter sido qualquer coisa. A mulher era alguém que você estava tentando matar? Perguntou Yas, de repente, para a surpresa de Tati e Bia. Sim. Por que você perguntou isso? Indagou Tati, ansiosa. Não sei, a pergunta me veio à cabeça. Respondeu ela, franzindo a testa. Gente, isso não importa. Disse Bia, tentando controlar a situação. O que importa é que ele respondeu que sim. Meu Deus, ele morreu assassinado, mas ele que era o assassino. Cara, que foda! Bia, você é doente, acusou Tati, olhando para a moeda atônita. Você matou mais de uma pessoa antes de morrer? Perguntou Bia, jogando a moeda, que rolou na mesa e caiu no chão. Sim. Quando a moeda cai no chão, não vale, né? Perguntou Tati. Vale, mas significa que a resposta não é para a pergunta em si. É algo mais forte que isso. Talvez ele queira dizer alguma outra coisa além do que perguntamos. E eu não faço ideia do que seja. E se ele quis dizer que matou gente depois que morreu? Sugeriu Yas. O que vocês acham? Yas, para com isso, pediu Tati, assustada. Eu não gosto dessas coisas. Ela tem razão, Tati, concordou Bia. Acho que é exatamente isso que o espírito quis dizer ao forçar a moeda a cair no chão. E balançando-a, perguntou. Você já matou muita gente depois que morreu? Sim. Porra, Bianca! Gritou Tati. Por que você perguntou isso? Cara, eu vou parar de jogar. Tati, é só um jogo. Bia tentou acalmar a amiga, sorrindo de um jeito carinhoso, como se dissesse, eu estou aqui, não vai acontecer nada. A próxima pergunta vai ser mais light, prometo. Ela pegou a moeda. Você pretende matar a gente? Sim. Yas e Bia caíram na gargalhada quando viram a expressão no rosto da Tati. Ai, Tati, você precisa ver sua cara. Zombou Yas.
A amiga ameaçou se levantar, mas as duas foram mais rápidas e puxaram seu braço para mantê-la sentada. A gente estava só brincando, implorou Yas prontamente. Parei, juro, desculpou-se Bia. Eu vou fazer a próxima pergunta. Tati pegou a moeda antes que qualquer uma das duas pudesse alcançá-la e balançou-a freneticamente com as duas mãos. Já fazia um tempo que a moeda respondera não e parecia viciada no sim. Talvez ela pudesse mudar a resposta se chacoalhasse o suficiente. É a Bia que você pretende matar primeiro? Perguntou antes de soltar a moeda na mesa. Olhou para a amiga de um jeito maléfico e sorriu com um canto da boca. Bia não devolveu o sorriso. Olhava fascinada para a moeda e não desviaria o olhar nem que o mundo estivesse acabando. Quando a moeda parou de balançar, deu coroa. Bia suspirou aliviada e pareceu acordar de um transe. Ahá! Gritou vitoriosa. Muito engraçado. Vocês querem saber qual das duas vai ser a primeira? Yas não disse nada e Tati sorriu de um jeito nervoso. Ah, tá chato isso já. Pergunta outra coisa, pediu Tati sem olhar nos olhos da amiga. Bia estava sorrindo de um jeito travesso e chacoalhava a moeda com a mão direita quando a porta do salão de jogos se abriu de uma só vez, interrompendo-a. A maçaneta bateu contra a parede, fazendo um barulho surdo. As três pularam da cadeira horrorizadas e olharam em direção à porta. O pai da Yas, um sujeito alto e barrigudo, no auge dos 40, divertiu-se com o susto que dera nas meninas e as encarou sorridente. Yas, a gente está indo em 5 minutos, ok? Disse ele. Ah, pai! Reclamou ela. Que pai o quê? As meninas estão indo daqui a pouco também. O clube está fechando. Ó, me encontra lá na garagem em 5 minutos. Senão eu volto aqui para te buscar e não vou ficar contente. Vou só pedir a conta pro garçom. Ele fechou a porta do salão de jogos, ignorando os protestos da filha. Saco! Disse ela, melindrada. Você sabe que precisa de permissão para sair da mesa, né? Contou Bia, de um jeito teatral. A gente precisa pedir pro espírito deixar a gente ir embora. Ah, bobagem, disse Tati, se levantando. A gente também já vai daqui a pouco, Bia. Melhor a gente esperar lá na mesa. A Yas está indo embora agora, de qualquer forma. O jogo não vai ter mais graça. Gente, é sério. A gente não devia desrespeitar isso, alertou Bia, voz grave. Tá, então pergunta, disse Yas, já de pé. Você que tá com a moeda na mão. A gente pode ir embora? Perguntou Bia e jogou a moeda. Não. Ah, fala sério. Tati andou em direção à saída. Nesse momento, a porta que dividia os cômodos se fechou sozinha, com toda a força, e tudo ficou escuro. As três gritaram ao mesmo tempo. Que porra é essa? Gritou Yas do canto. Bia ainda estava sentada à mesa, o corpo paralisado. Não conseguia se mexer de jeito nenhum. Tati tinha saído correndo em direção à porta do salão de jogos. Tentou em vão rodar a maçaneta, mas estava trancada. Merda! Gritou. Gente, a porta tá trancada! Sua voz ficara embargada e dava para perceber que estava quase chorando. Ela retornou, tateando para a mesa, e conseguiu se sentar na cadeira, mas não antes de bater com o pé na quina. Praguejou de dor. O que tá acontecendo? Gritou Yas, ainda buscando no escuro, à procura da mesa e das mãos das amigas. Aos poucos, os olhos foram se acostumando com a escuridão e elas puderam ver as silhuetas umas das outras. A gente emputeceu o espírito. É isso que está acontecendo, Yas, explicou Bia, que finalmente conseguira se mover. Ela devolveu o aperto de mão da amiga e respirou fundo. A moeda brilhava suntuosa sobre a mesa. Tomando coragem, Bia esticou o braço direito com muito esforço e agarrou a moeda. Chacoalhou-a uma vez, 2 vezes, e na terceira jogou-a sobre a mesa. Tinha pensado em uma pergunta sem reproduzi-la em voz alta. As amigas só perceberam o que ela tinha feito quando a moeda caiu, balançando-se de um lado para o outro, com força, produzindo um barulho metálico. Por causa da escuridão, elas não conseguiam ver a resposta, mas Bia segurou firme a moeda, o lado de cima encostado no indicador e o de baixo no dedão, e desse jeito, quando tivesse acesso à luz, não perderia a resposta do espírito. Bia, o que você está fazendo? Para de jogar esse jogo! Gritou Tati, a voz tremendo. Qual foi a pergunta? Intrometeu-se Yas. Se a Bia pretendia contar às amigas a pergunta que tinha feito, não teve tempo, pois nesse momento a maçaneta girou e a porta principal do salão se abriu. Era outra vez o pai da Yas. Por que isso aqui tá tão escuro? Perguntou ele, empurrando o botão da luz. Você está atrasada, Yasmin.
E então, a lâmpada da sala, que elas juravam estar queimada, se acendeu e brilhou intensa no teto, ofuscando as 3 amigas que, por uma eternidade de 7 minutos, se encontravam na escuridão total. Yas olhou para o rosto do pai como se estivesse vendo uma miragem. As 3 correram para fora do salão sem dizer uma palavra. Tati tremia e Bia ainda segurava a moeda como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte. Quando olhou para baixo e retirou o indicador de cima da moeda, Bia vislumbrou a resposta. Cara. Tati e Yas jamais poderiam saber o que significava aquele sim. Naquela noite, Bia não conseguiu dormir. Assim que chegou em casa, tomou uma rápida chuveirada, sem lavar os cabelos longos, para não dormir com eles molhados, colocou o pijama e ligou a TV. Estava passando o filme Poltergeist. Mudou de canal, subindo-os um por um, mas alguma coisa a convenceu de que ela queria continuar vendo o filme de terror da garotinha, obcecada pela estática da TV. Já tinha visto esse filme zilhões de vezes e o conhecia de cor. Adorava filmes de terror. Ela era uma daquelas pessoas que fazia maratona de filmes de suspense nos finais de semana, sempre que podia. O telefone da casa tocou. Bia assustou-se com o barulho e deu um pulo na cama. Virou-se depressa para atender antes que a mãe acordasse. Se é que ela já tinha ido dormir. Alô? Bia? Chamou a voz do outro lado. Tati, que houve? Que voz é essa? A Yas. Ela me ligou agora, desesperada. Ela foi tomar banho e disse que o cabelo dela estava caindo. Disse que toda vez que passava a mão no cabelo, tufos inteiros ficavam nas mãos. E quando ela foi secar... Calma, eu não tô entendendo. Ela disse que o cabelo dela caiu? É, que continua caindo. Ela falou que ela tá praticamente careca, Bia. Ela tá careca. Ela tava chorando muito, não acho que tava de brincadeira. O que tá acontecendo? Eu não sei, Tati. Tem mais. Continuou Tati, o tom de voz aflito. Eu tô com medo, muito medo. Meu cachorro tá super esquisito. Ele não para de me olhar e me seguir. Está diferente de como ele normalmente age quando eu chego em casa, sabe? Ele fica lá parado, me olhando, não balança o rabo, nem parece feliz em me ver. Parece que tá me analisando, sei lá. Seus pais já foram dormir? Perguntou Bia, começando a ficar nervosa também. Já. Meus irmãos também. A casa tá um silêncio absurdo. Liguei a TV e tranquei a porta do quarto. Deixei o bug do lado de fora, mas sei que ele tá do outro lado me esperando porque já escutei a pata dele arranhando a porta. Acho que ele quer me fazer algum mal, Bia. Não sei explicar. Ai, Tati, que nervoso! Eu sei, amiga. Eu não sei o que eu faço. Eu tô com tanto medo que eu não consigo nem sair da cama. O telefone desligou. Bia olhou para ele confusa, perguntando-se o que tinha acontecido. Sabia que a amiga não iria desligar assim, tão de repente. Era como se tivesse quebrado. Tentou colocá-lo na fonte e pegá-lo de volta para ouvir o sinal de descagem, mas estava completamente mudo. Apertou todos os botões e nada. Bia sentiu os pelos da pele arrepiarem e a respiração disparar, à medida que a imaginação dava frutos. No filme, a garotinha ia em direção à televisão e ficava de frente para ela, de pijama azul e branco, encarando a estática. Assim que a garotinha ergueu os braços e colocou as mãos sobre a tela, dizendo a clássica frase, "Eles estão aqui", o aparelho no quarto da Bia desligou sozinho, e ela não pôde enxergar mais nada naquela escuridão. O aparelho tornou a ligar e exibiu apenas estática. Agora, Bia estava completamente apavorada. Seu peito subia e descia com a respiração ofegante e ainda segurava o telefone. Levantou-se da cama e andou depressa em direção à porta. Ia contar para a mãe tudo o que acontecera. Sabia que ela não iria acreditar, mas com certeza ela daria um jeito de acabar com aquilo. O telefone tocou e Bia, no susto, deixou-o cair no chão. Ao se chocar contra o piso, as pilhas saltaram para fora. Merda! Colocou as pilhas de volta e tentou discar o número da Tati, mas o telefone voltou a ficar mudo. Em seguida, correu para a porta e tentou abri-la. Estava trancada. O espírito não pretendia deixá-la sair. Bia sabia disso agora. Correu para o armário e tateou os cabides em busca da calça jeans que havia usado mais cedo. Ela pendurara às pressas quando chegar em casa e esquecera-se da moeda no bolso da frente. Quando a encontrou, correu para a cama, balançou-a com a mão direita e perguntou, em voz alta. Espírito, você está aqui? Cara, sim. Você veio me matar? Sim. Minhas amigas já estão mortas? Sim. Mais cedo, eu te fiz uma pergunta que ninguém podia saber. Se você sabia quem eu era, e você disse que sim. Se estava dizendo a verdade, sabe que não pode me matar. Eu vim de onde você está agora.
Eu também era um espírito e passei para o lado de cá por causa desse jogo. Não pode me matar e roubar o meu lugar. Ele já foi roubado uma vez, idiota. A moeda rodou sozinha na cama e caiu com a coroa virada para cima. Não. Não o quê? Acha que estou errada? Então tente. Tente me matar. Bianca olhava para a estática da televisão nervosa. Pegou a moeda bufando de raiva e jogou-a no chão. Você é ele, não é? Perguntou, a voz trêmula. Sim. O pânico dominou Bia. Pai, não me leve de volta. Implorou ela, olhando para baixo, seu corpo refletindo as luzes da TV. Eu quero ficar aqui. Assim que ela terminou de falar, o aparelho de TV desligou e tudo aconteceu de uma só vez. A tela explodiu e milhões de pedacinhos voaram pelo quarto, arranhando o rosto e o braço da Bianca, que se encolheu no chão para tentar se proteger dos cacos de vidro. O estrondo foi tão grande dentro do quarto que parecia que uma bomba tinha estourado. A mãe acordou e foi correndo para o quarto da filha. A porta ainda estava trancada e ela começou a bater com força do outro lado, chamando pela filha, a altura da voz aumentando gradativamente à medida que o desespero tomava conta das duas. Bianca estava sentada no chão. Ela segurava um dos cacos de vidro com a mão direita. Seu rosto estava coberto de lágrimas e tinha vários cortes pelo corpo, dos quais o sangue escorria lentamente. Sentiu o ímpeto enorme de gritar, mas em vez disso, abriu a boca e, sem emitir som algum, formou as palavras: Pai, não. Bum, bum, bum. A mãe tentava com todas as forças derrubar a porta do quarto. Enquanto as lágrimas desciam abundantemente pelo rosto de Bia, ela levou o caco de vidro à garganta. Sua mão tremeu, agindo por vontade própria, e em seguida, com um único movimento, a ponta do vidro cortou seu pescoço. A porta foi derrubada e a mãe adentrou o quarto, desequilibrando-se no momento em que a filha estava prestes a cometer suicídio. Gritou correndo em sua direção e jogou-se contra ela. As duas rolaram no chão e o caco de vidro, agora coberto de sangue, voou para longe. Em um ímpeto, Bianca, que mal podia respirar, o sangue vazando com ferocidade pelo chão do quarto, se levantou e correu em direção à janela aberta. Ia se jogar do 6º andar e nem a mãe teria como impedi-la. Seu pai já tinha tomado conta de seu corpo. Um grito, não se sabe se da mãe, da garota ou do próprio demônio, cortou o ar. Antes que o corpo da jovem atravessasse a janela, o vidro despencou sobre sua cabeça, esmagando-a impiedosamente. Espirrou sangue para o alto e para todos os lados, atingindo o rosto de sua pobre mãe, marcando-o de vermelho escarlate. Quando o silêncio tomou conta do quarto, a mãe olhou para as mãos ensanguentadas e abriu um sorriso. Agora você vai ficar de castigo, minha filha.